Então, primeiro, começando pelo sistema internacional, quais são as unidades fundamentais, né? Ou seja, aquelas que originam todas as demais nesse sistema, tá? Então, nós temos 7 unidades fundamentais. Então, a partir dessas aqui, né, eu atinjo, no caso, né, eu organizo elas para gerar outras unidades de outras grandezas, né, que seriam grandezas derivadas dessas iniciais, tá? Então, quais que para nós são as mais importantes? A grandeza de massa, que é medida em quilograma, né, e o símbolo é kg. O tempo, que é medido em segundo. O comprimento, que é em metro. Para nós também é importante a temperatura, né, que no caso de uma temperatura absoluta, ela é medida em Kelvin. A gente já vai comentar um pouquinho sobre unidades de temperatura. A quantidade de matéria, né, que a gente vai falar bastante, é o mol. Nesse caso específico, como a gente trabalha com a massa em quilograma, a gente pode dizer que é quilograma mol. O que a gente não usa muito, né, seria de corrente elétrica, a base é o ampere, tá? E a intensidade luminosa é medida em candela, que é aquele CD, tá? Ou seja, essas são as unidades básicas e a partir dessas a gente faz todas as possíveis, né? Algumas das possíveis, não todas. Por exemplo, né? Vamos supor que eu precise de uma medida de área. No sistema internacional, a base da área, né, seria a grandeza de comprimento, né, elevada ao quadrado. Então, eu tenho 1 metro quadrado. Um volume é o quê? É um comprimento ao cubo. Então, eu tenho metro cúbico. A força, né? Na verdade, ela precisa, olhem só, tanto da massa quanto de um comprimento, né? Em função, ou seja, né, dividido por segundo ao quadrado, por um tempo ao quadrado, né? Para abreviar, no caso, essa unidade que é bastante complexa, né, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, para a gente não ter que estar sempre escrevendo tudo isso quando a gente fala de uma força, abrevia-se para a unidade de Newton, tá? Então, é o Nzão. Então, quando eu falo de uma força no sistema internacional, eu posso medir em Newton diretamente. Mas, às vezes, eu preciso abrir, né, esse Newton para ver quais são as unidades fundamentais que compõem esse Newton. Então, daí vocês vão saber que é aqui, ó, quilograma vezes massa por segundo ao quadrado. A mesma coisa acontece com a pressão, né? Então, a pressão, ela seria o quê? A unidade de massa, que é o quilograma, por metro vezes segundo ao quadrado. De novo, para eu não ter que escrever tudo isso aqui, quando eu vou falar de pressão no sistema internacional, a gente abrevia para a unidade de Pascal, tá? Então, 1 Pascal, que é um PA, tá? Vejam que o P tem que ser maiúsculo e o A minúsculo, tá? A gente tem que seguir essa questão do maiúsculo e minúsculo porque faz diferença. Então, o PA seria a mesma coisa que Newton por metro quadrado, porque uma pressão ela é uma força por unidade de área, e ainda seria equivalente àquilo lá, ok? Se eu falar de energia, a unidade básica da energia no sistema internacional é o joule. O joule, a simbologia dele é um J maiúsculo, tá? Se eu precisar desmembrar o joule, como que é? Então, ele é quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. Temos unidade de potência, né? Então, a potência nesse sistema é medida em watt. Vocês já devem ter ouvido, né, falar do watt. Toda potência é uma energia por unidade de tempo. Então, o watt seria o joule, né, que é a unidade de energia nesse sistema, por segundo, que é a unidade de tempo, tá? E quando eu destrincho ele fica toda essa unidade aqui, quilograma vezes metro quadrado por segundo ao cubo, tá? Temos ainda uma viscosidade dinâmica, então, eventualmente, a gente pode falar de viscosidade, tá? Então, essa viscosidade, ela é uma unidade de pressão vezes segundo. Então, no caso, a pressão aqui é medida em Pascal e vezes o segundo, que é o tempo.
A frequência, né, de uma onda, por exemplo, que a gente vai chegar a falar nessa disciplina, ela é medida em hertz. Vocês já também devem ter ouvido falar. O hertz, a abreviação dele é um H maiúsculo e um Z minúsculo. E ele significa 1 sobre o tempo. Ou seja, como se fosse 1 sobre segundo ou segundo na menos 1, que é a mesma coisa. Uma carga elétrica, né, que inclusive a gente vai falar da carga do nêutron, ou a gente já falou, né, da carga do elétron, da carga lá do próton, ela é medida em Coulomb, né, que é C maiúsculo. E esse C, ele é o ampere, que é o A, vezes o segundo. E temos a possibilidade também, digamos, de uma tensão elétrica, que é medida em volt. O volt, que é esse V maiúsculo, é energia, joule, sobre a carga elétrica, que é o Coulomb, né? Que a gente destrinchando de novo, fica toda essa unidade grande aqui. Que outras que seriam possíveis? Por exemplo, uma unidade de velocidade. Então, a gente sabe que a velocidade é o quê? É uma distância que você percorreu pelo tempo que você gastou. A distância é comprimento, então é metro. A distância, no caso, o tempo que eu gastei para isso, segundo, né? Então, metro por segundo, tá? Então, vejam que a partir daquelas 7 iniciais, eu consigo, né, destrinchar ali ou obter todas as outras unidades de grandeza que eu preciso, tá? Aí vocês perguntam para mim, mas prof, eu vou ter que saber tudo isso aqui? Não. Aí vocês têm uma tabelinha lá que eu deixei lá para vocês fazerem o download, que é uma tabela de conversão de unidades, tá? Então, lá, se lá não tiver escrito, por exemplo, né, que o Newton é essa unidade toda aqui grande, que às vezes vocês vão precisar dessa informação, tá? Aí vocês podem anotar lá para vocês saberem, né? Não precisa saber nada disso de cor. O que vocês precisam saber, pelo menos, é saber identificar essa unidade, né? Pelo menos, qual é a grandeza que ela está medindo. É o mínimo, né? Então, quanto engenheiros, vocês têm que saber o que o metro significa. O metro é uma medida de comprimento, tá? O Newton, eu sempre vou estar falando de uma medida de força. A energia, que é muito importante para nós, ela é medida em joule. Então, se eu ouvir falar de um J, eu sei que é energia. Se eu ouvir falar de um W maiúsculo, eu sei que é potência, que é watt. Então, essas coisas é o que vocês têm que saber, né? Então, a unidade que vocês têm no sistema internacional e qual é a grandeza física que ela está medindo, tá? Esses outros detalhes, bom, aí vocês procuram também, né? Aí não tem problema, tá?